Para sexta-feira, dia 16 de julho, à altura de falarmos aqui um bocadinho de mercado. Antes de começarmos, só duas notinhas. Primeiro, pedir desculpa, né? Porque hoje, naturalmente, o podcast está a sair um bocadinho mais tarde. E quando eu digo um bocadinho, é um bocadinho até significativo. Posso explicar muito rapidamente. Consegui finalmente ir até à praia, aproveitar a folguinha à praia, mas sempre com o olho nas questões do mercado. E tenho aqui muitas tabs abertas para a gente falar. E depois, há uma coisa que eu já devia ter falado há alguns dias. E ainda não falei, o Hugo, que faz os vídeos para o YouTube e que também já gravou aqui o podcast quando eu não pude, alertou-me aqui há uns tempos para um youtuber que utiliza os nossos podcasts, os nossos vídeos, para falar um bocadinho de mercado, e é isso também que nós queremos, né? que este veículo de informação possa também gerar conversa entre vocês que nos ouvem. Ora bem, o Hugo diz-me que é o youtuber mais legítimo em Portugal, e que faz também umas coisas para a Twitch. Eu não sei ao certo o que é a Twitch. Só sei que a Twitch há uns tempos lixou a carreira a um jogador da NBA porque ele estava a jogar, acho que era Call of Duty ou qualquer coisa, e começou a dizer umas coisas assim meias xenófobas contra os judeus e entretanto foi despedido. Mas é só isso que eu sei da Twitch. Mas sei do Twitter, é o Sils311, portanto agradecimento por usar aqui o nosso podcast para falar também ele um bocadinho de mercado, e é isso que nós queremos. Dadas estas duas notas, vamos lá então começar com o Benfica, e nomeadamente com Gedson Fernandes. Ora, o presidente do Galatasaray, depois de há uns dias ter rasgado o Rosier, agora Burak Elmas assume que há acordo com Gedson, mas que pelos vistos no Benfica houve ali uma pequena revolução. Ele está naturalmente a falar da questão de Luís Filipe Vieira, mas que acredita que o jogador se vai juntar brevemente ao Galatasaray e que aparentemente ele quer rumar à Turquia. Vamos então ver Gedson, que cumpriu bem na época que esteve na meia época que esteve no Galatasaray. Vamos ver agora se é em definitivo ou se é novamente por empréstimo. Vamos agora falar de uma novela, esperamos que esteja no fim. Novela Ugarte. Pra você, senhor Fernando, sua insolente. Ai, dá pra ver que você tá bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. Sai, assim não estou. Para! Eu te avisei várias vezes. Quem é você e o que faz aqui? É exatamente isso que eu me pergunto. Quem é você e o que faz aqui? Sou o Rodrigo Gavilã, eu sou o capataz. Ora, Manuel Ugarte está muito, muito perto de ser jogador do Sporting. Aliás, há mesmo informações de que ele já estará ou a caminho ou já no Algarve para se juntar aos Leões no estágio que a equipa está a fazer no Algarve. O jornal A Bola fala mesmo de um negócio praticamente feito, contrato até 2026, 5 milhões de euros, os tais 50%. Vamos ver, o Famalicão tem estado a tentar esticar um bocadinho, vamos ver se vai conseguir ou não. Agora, muito rapidamente, o Marítimo anunciou a contratação de mais um guarda-redes, é uma posição que os insulares estão a tentar reforçar, e naturalmente ainda há a questão do Cláudio Ramos do Futebol Clube do Porto. Falamos de Vítor Eutes, guarda-redes de 22 anos que chega do Cruzeiro e assina um contrato longo, 5 épocas. Ele é um guarda-redes de 22 anos, é um jogador que tem uma formação interessante, ganhou algumas coisas nas camadas jovens do futebol brasileiro. Eu estava só aqui a tentar confirmar, não é internacional pelas camadas jovens, mas ao serviço do Cruzeiro ganhou algumas coisas, já estreou na equipa principal, estava no plantel principal, mas não jogava com regularidade. Agora é reforço do Marítimo. Dizer ainda que Leonardo Campana deixou o Famalicão, rumou ao Grasshoppers, um jogador que esteve em Famalicão, não conseguiu impor-se, regressou ao Wolves e agora é emprestado ao Grasshoppers. Dizer ainda que o Tondela tem um novo defesa central, o Tondela que tem um plantel ainda um bocadinho por construir. Falamos de Manu Hernandes, defesa central de 22 anos, que estava no Real Madrid B, um jogador que fez formação no Real Madrid e agora é o terceiro reforço da equipa do Tondela, depois do Tiago Dantas e do Daniel dos Anjos. Ele, só dizer que este Manu Hernandes no ano passado fez apenas 15 jogos porque teve uma lesão gravíssima, uma ruptura lateral no ligamento interno do joelho direito, foi operado e assinou por 2 anos com o Tondela. Dizer também que Denner
uma das figuras do Portimonense, deixou o Portimonense. Aos 29 anos é reforço do Al-Tai da Arábia Saudita. Aliás, ele esteve 7 anos no Portimonense, ajudou a equipa a subir e, portanto, vai, e curiosamente, agora que estou aqui a ver, vai ser companheiro de Marcelo, o defesa central, que também deixou o futebol português este ano, na altura, aliás, deixou o Passos de Ferreira. Na segunda liga, duas situações que estão oficializadas no Rio Ave: Jonathan Luiz, o guarda-redes emprestado pelo Vitória de Guimarães, e Pedro Mendes, emprestado pelo Sporting. São dois jogadores que estão oficiais na equipa de Luís Freire na segunda liga. Lá por fora, dizer que José Fonte, internacional português, renovou mais um ano com o Lille. Ele, que é o capitão do Lille, renova, depois de ter feito uma grande época na equipa que conquistou o campeonato na época passada. O José Fonte, então, renovou com a equipa do Lille mais uma temporada. Dizer ainda que Nuno Espírito Santo, na sua primeira conferência de imprensa como treinador do Tottenham, garantiu que para já Harry Kane é jogador do Tottenham e não há necessidade de dizer mais nada. Estamos a ler literalmente as declarações do Nuno Espírito Santo. Sabemos, não é, que o Harry Kane está a ser muito perseguido pelo Tottenham e, aliás, pelo Manchester City, e ele próprio já terá dado a entender que gostava de dar aqui este salto para poder finalmente lutar por títulos de uma forma mais regular. Dizer ainda que o Adana Demirspor, aquele clube que subiu este ano à Primeira Liga Turca, e que já não sei se já está confirmado ou se estava praticamente confirmado que ia ter o Balotelli, agora quer também o David Luiz, um jogador que está sem contrato depois de ter terminado o vínculo com o Arsenal. Duas coisinhas no Ajax: o Tadic renovou até 2024, é uma das grandes figuras do Ajax, este avançado sérvio, renova por mais 2 anos. Aliás, não, ele ainda tinha mais 2 anos, renova por mais 2 anos até 2024 com o Ajax. Ele que esteve muito bem logo na primeira época, faz 38 golos em 56 jogos, e nas últimas duas, 16 golos em 42, 22 golos em 51, portanto tem sido uma das caras deste Ajax. Este Ajax que roubou o craque do grande rival, ou de um dos grandes rivais, o Feyenoord. Falamos de Steven Berghuis, um defesa central internacional holandês, que esteve no Campeonato da Europa. Contratado pelo Ajax, 5 milhões de euros. Há já mesmo aí pessoal a queimar as camisolas do Berghuis no Feyenoord, portanto, como não gostar deste tipo de situações. E depois, duas coisinhas para terminar. Primeiro, o melhor marcador do campeonato japonês é reforço do Celtic de Glasgow. Falamos de Kyogo Furuhashi, esperemos que seja isto. 26 anos, chega à Escócia por cerca de 5 milhões de euros. É um jogador que fez 14 golos no Vissel Kobe. É reforço do Celtic, peço desculpa. Precisava aqui a ler uma coisinha. E para fechar, vamos a Garay. Ontem já tínhamos falado aqui da retirada do Robben. Hoje é mais uma retirada. Neste caso é Garay, defesa central. Fez o anúncio, terminou a sua carreira. Ele estava sem contrato. O jogador explica que esta decisão vem devido a grandes problemas físicos. Ele fala em dores fortíssimas que me impedem de caminhar por vezes e, portanto, é um jogador que não consegue mais continuar a jogar futebol. Falamos de um jogador que não dispensa apresentações, internacional argentino, passou pelo Benfica, como sabemos, esteve, se não estou em erro, 3 anos, exatamente, 3 aninhos no Benfica, sempre no topo. Acho que, só para confirmar exatamente, campeão, uma taça de Portugal, 2 taças da Liga. Esteve depois aliás, ele veio do Real Madrid para o Benfica. Real Madrid não se impôs, esteve depois no Zenit, no Valência, e na última época não jogou e, portanto, termina a carreira. Está então tudo isto no podcast desta sexta-feira. Voltaremos amanhã, mais cedo do que hoje, e já expliquei então o porquê. Já sabe, o meu nome é Igor Gonçalves, pode seguir-me no Twitter, pode seguir o podcast nas plataformas de podcast e também no 00. O meu nome é Igor Gonçalves e sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol.